Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é um dia especial. Todos os domingos são, mas hoje é um dia especial. E eu quero convidar todos os irmãos que aqui estão presentes, que estão em casa assistindo pela live, a curvar vossas cabeças neste momento. Vamos ter um momento de oração. Momento de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos Te engrandecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo muitas vezes não sendo merecedor, o Senhor jamais esquece dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar conosco durante esse culto que vamos prestar a Ti, ó Pai. Que os louvores, as palavras, Senhor, que foram aqui apresentadas, venha chegar até o Seu trono de graça, como um cheiro suave, ó Pai. E que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando. Que o Senhor continue conosco, Pai, na nossa caminhada, Pai. Mesmo nós sendo falho, pecador, o Senhor demonstrou naquela cruz por tão grande amor por nós, Pai. E por isso nós Te louvamos, nós Te exaltamos e rendemos graças a Ti, ó Deus. Pai, que essa noite o Senhor venha falar a cada coração, não só aqueles que aqui estão presentes, Pai, mas aqueles que estão, Senhor, do outro lado da tela, nos seus lares, ó Pai, precisando ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um nesta noite, ó Deus. Senhor, continue, fique conosco, ó Pai, neste culto. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem em pé nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos, capítulo 34, versículo 1 em diante. André, eu vou ler na versão RC, Almeida e Corrigida. É um salmo onde Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas. E ele exorta a confiança do Senhor. Que essa noite nós possamos também exortar a nossa confiança em Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Vamos continuar de pé. Vamos louvar ao Senhor.
Nosso Deus é maravilhoso, né? Como é bom estarmos aqui para louvar, engrandecer esse Deus tão grandioso, né? Que tantas coisas fez e continua fazendo por nós. Que o nosso coração essa noite seja um coração assim cheio de gratidão, né? Por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que passamos, né? Independente da situação, que nós possamos louvar, exaltar, engrandecer esse Deus que tem cuidado de cada um de uma forma especial. Porque nós somos únicos para Ele, né? Então Ele cuida de cada um de uma forma especial. E é por isso que estamos aqui nesta noite. Não somente aqui, mas eu creio que os irmãos já dormem, louvando, engrandecendo esse Deus, e acordam agradecendo e engrandecendo esse Deus que tem todo o poder. Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória, e sabemos que o poder dele se aperfeiçoa, né, nas nossas fraquezas. E é por isso que aqui estamos, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, e coloque o seu coração diante do Senhor com gratidão, né? Que possamos realmente colocar diante do Senhor, do Santo dos Santos, né? Um coração cheio, cheio, cheio de gratidão. E o Senhor é aquele que vai fortalecendo a cada um na área em que você estiver precisando, em que nós estejamos precisando. Ele é aquele que está cuidando de uma forma assim muito especial. Que possamos glorificar e exaltar a nosso Deus, continuar glorificando neste momento. Poderoso Deus.
Neste momento, os irmãos podem estar se assentando. Esta é uma música nova, na qual nós vamos estar louvando ao Senhor. E neste momento, os irmãos têm a oportunidade de estar vindo até a frente, trazer seus dízimos e suas ofertas. Para quem está assistindo, quiser fazer a oferta, seu dízimo, vai aparecer aí o número do Pix da igreja para você estar fazendo a transferência, né, do seu dízimo e das suas ofertas. Então, enquanto nós entoamos esse louvor, creio que muitos já conhecem. E a segunda parte, eu vou convidar a igreja a estar de pé para estar louvando juntamente conosco. Amém? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. A igreja fica em pé, vamos louvar o Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de
amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Neste momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Antônio para estar fazendo essa oração pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, Jesus. Nestes momentos, o irmão pode estar sentando. O pastor também. Os irmãos podem estar aqui do louvor. Teremos um momento agora especial. Hoje é dia do pastor. E não poderíamos deixar de passar essa data sem uma homenagem aos pastores, ao nosso pastor presidente, pastor Otaviano, e ao nosso pastor Xande. Neste momento, eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente, que vão prestar essa homenagem. E enquanto eles se posicionam aqui à frente, eu vou estar deixando aqui um versículo em homenagem ao pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Esse é um versículo bastante conhecido, em João 10:11. E Deus lhe confiou uma missão mais bonita. Com amor e dignidade, o Senhor cuida desta igreja, dessa comunidade, e guia em direção ao caminho traçado por Ele. Essa igreja, ela não seria a mesma sem o zelo e a sua coragem em mantê-la unida. Que o Senhor continue fortalecendo nessa missão que é tanto honra. Muito obrigado pela sua dedicação. Temos muito orgulho de tê-lo como nosso pastor. Amém?
neste momento eu gostaria de convidar o pastor Otaviano com a sua esposa e o pastor Xande com a sua esposa aqui à frente. Esse foi uma pequena homenagem da nossa banda Kids aos nossos queridos pastores. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Otaviano, te dando força, graça, vigor, para continuar aqui na lida, juntamente com as suas ovelhas. Pastor Xande, que também é um pastor, nosso pastor, e faz um trabalho lindíssimo no Ministério Infantil, onde, quando tem, diz, hoje é a aula do Xande, as crianças ficam toda. Então, que Deus continue, pastor Xande, te usando grandemente para falar aos corações dos pequenos, dos grandes, e que vocês têm aí a Pati, o pastor Otaviano tem a irmã Inajá, que são grandes mulheres, que eu sei que nos momentos difíceis estão ali com vocês. E neste momento eu gostaria de convidar o Léo e o Azaf. Léo pode entregar para o pastor Otaviano. Pastor Xande. Essa é uma pequena lembrança. E eu gostaria deste momento que os irmãos estendessem as mãos aqui para nossos queridos irmãos. Eu gostaria de convidar o diácono Rubens para estar fazendo esse momento de oração pelos nossos pastores. Aqui do seu lado, vai ficar mais bonito. Vamos orar, igreja, pelos nossos pastores, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor Jesus, tão sublime, por esse momento em que nós homenageamos os nossos pastores batistas, Senhor, nesta data. Que o Senhor possa abençoá-los na sua caminhada, nos seus projetos, porque são os teus projetos, Senhor. Que o Senhor esteja com eles em todos os momentos, Senhor Jesus, abençoando, dando graça, dando conhecimento, para que eles atinjam os seus objetivos, Pai, no teu reino. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento nós temos visitante nesta noite. Tem uma irmã que está sentada lá no fundo. Qual é o seu nome, irmã? Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. É a primeira vez que está visitando a nossa igreja. Então ela merece 5 abraços das nossas amadas irmãs. Bom, só tem mesmo a nossa irmã Luciana. Então, neste momento, eu quero convidar as crianças e logo depois o pastor está com a oportunidade
dar continuidade no culto. Amém? Vamos abençoar nossas crianças que agora vão subir para o culto deles, na linguagem deles. Vão aprender mais da palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos colocar a vida das nossas crianças nas Tuas mãos, ó Pai. Onde, Senhor, elas vão subir para o culto, onde vão falar na linguagem deles, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abrir a mente das nossas crianças, o coraçãozinho delas, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, venha ser gravada, Senhor, na tábua do coração delas, ó Deus. Abençoe, Senhor, a professora dessa noite, nossa irmã Rejane, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia dar força, Senhor, para a Tua filha, da sabedoria, ó Pai, para que ela possa, Senhor, a cada dia estar trabalhando, Senhor, com as nossas crianças, Senhor. Que ela continue fazendo um excelente trabalho, Senhor, na Tua casa, Senhor, onde ela sempre fez, ó Deus. Que o Senhor continue nos capacitando, ó Pai, para que o que essa sementinha, Senhor, que está sendo plantada no coração de cada criança, Senhor, possa, Senhor, cada dia crescer, Senhor, e dar frutos, ó Pai. Senhor, esconde as nossas crianças como as meninas dos Teus olhos, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Otaviano. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela lembrança aí. Em nome do pastor Xande e meu nome, eu agradeço aí a lembrança dos irmãos, a homenagem. Muito bom. Nós vamos ter um momento de intercessão. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento. E você tem a oportunidade de falar sozinho com Deus, fazer um a sós com Deus. Você com Deus. Quando nós estamos a sós com Deus, a gente fala tudo. A gente se abre, a gente escancara a nossa mente. Então, nesse momento você fala agora com Deus sobre o que, se você estiver sentindo alguma dor no corpo ou na alma, fale com Deus nesse momento. Depois eu farei uma oração final. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tantas maravilhas que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Somos gratos
porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor faz o que bem entender, com quem quiser, como quiser e quando quiser. Ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos alguns irmãos que estão em tratamento. A irmã Luciane, que continua o seu tratamento de radioterapia. Dê forças à tua serva para que ela possa continuar e chegar ao final, Deus, e levantar a taça da vitória, Pai. Queremos pedir pela Jane Maciel também, ó Deus, que já terminou o seu tratamento, mas pedimos que o Senhor continue cuidando da tua filha, cuidando da tua serva, meu Pai. Queremos te agradecer pela vida da Zene, ó Deus, está conosco. A Zene que fez um transplante de rim delicado, mas o Senhor deu vitória a ela. E somos gratos pela grande obra que o Senhor fez na vida dela. Queremos, ó Deus, te pedir pela vida do pastor Xande, que ainda vai fazer uma cirurgia, ó Deus. Ser com a vida dele, prepara os médicos e o hospital, para que tudo também ocorra de acordo com a tua santa e bendita vontade, Pai. Pedimos pela vida do Tonhão, que fez cirurgia na última terça-feira. Dê uma boa recuperação ao teu servo, Senhor, na cirurgia do pé. Visita o teu servo, Senhor, e continue ali com ele no pós-operatório, Deus. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida do irmão Marcos, o teu servo, Senhor, que o Senhor curou, o Senhor o livrou de uma doença terrível dos nossos tempos, da nossa época. E obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, cuida dos teus filhos, como um bom pastor, cuida das ovelhas. Obrigado, Pai, pelo mover do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, são tantas bênçãos que nós temos para contar, que até esquecemos muitas delas. Mas quero colocar diante do Senhor, ó Deus, todos aqueles que foram abençoados pelo Senhor, todos aqueles que foram curados, aqueles que estão em processo de cura. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Continue trabalhando na vida desta igreja, neste rebanho, Deus. Me capacite para continuar, Deus, a liderar da forma como o Senhor quiser. Faça de mim, Senhor, um pastor segundo o teu coração. Não sou perfeito, mas usa-me a si mesmo, Senhor. Mesmo na minha imperfeição. Porque o Senhor sabe o desejo do meu coração, que é de cuidar desta igreja, para que ela possa crescer e chegar até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, Pai. Abençoe cada família, abençoe cada irmão que preparou, ó Deus, essa homenagem para mim, para Inajá, para o Xande e para a Patrícia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca esquece de nós. E só temos a agradecer, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e ainda por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pois temos certeza que o Senhor estará sempre conosco, movendo céus e terra para nos ajudar, para nos abençoar. Obrigado por tudo, Pai. Agora fala conosco também através da Tua palavra, em que debruçaremos sobre ela e queremos ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Conforte os nossos corações, Senhor.
com a mensagem vinda diretamente da tua palavra, meu Pai. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, tem umas irmãs abençoadas aí que resolveram presentear o pastor com uma Bíblia. Acho que elas viram com a Bíblia tão surrada, tão desgastada. Eu falei, não, estamos com dó desse pastor. Eu já ia comprar uma, mas não precisava ter se preocupado. Mas já que se preocuparam, muito obrigado, viu? Eu vou ler pela primeira vez esta mensagem nesta Bíblia. Não sei nem onde encontro os livros direito aqui. Não sei nem se eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho Isaías aqui. Bom, deve estar na mesma ordem das outras, né? Senão... Olha, achei fácil aqui, Isaías 64. Quero convidar a todos, vamos ficar em pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Isaías capítulo 64, versículo 4. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o mover de Deus na sua vida. O mover de Deus na sua vida, na nossa vida. Isaías 64, 4. Está aí no telão, os irmãos podem acompanhar. Eu vou ler aqui, não sei se está diferente. Isso aqui é a tal de... Como que é? King James. Até para falar tem que estudar inglês para falar o nome da Bíblia. Opa, obrigado, irmã. Eu quero agradecer, antes de ler, a todos que estão nos assistindo pela live aí, pela internet. Muito obrigado. Mas venha nos visitar, faça como a Luciana, né? Luciana. Faça como a Luciana, está nos visitando hoje. Ó. Venha. Está aparecendo o endereço aí da igreja, venha nos visitar. E aqui você recebe 5 abraços. Ela recebeu 5 abraços aí. Se não recebeu, estão devendo. Mas é 5 abraços. Venha nos visitar, meus irmãos. Isaías 64, 4. Nos diz o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Que bênção, né? Agora vamos ler na KJA, não sei o que significa isso aí, mas vamos lá. É também a King James? Igual? É que eu não sei falar em inglês. Então, vamos ler mais uma vez, todos juntos agora? 3, 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, podem assentar-se. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem souber, levanta a mão. Alguém aqui já viu Deus? Viu Deus com esses olhos mesmo? Não é os olhos da fé, esses aqui, já viu? Não, nem eu. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem já viu o mover de Deus na sua vida? Quem já viu? Amém. Olha, a maioria.
A gente não viu Deus, mas a gente viu a ação de Deus. É como um vento, você não vê o vento, mas você vê a ação dele. E não pense só numa ação destruidora do vento. Pense numa ação boa. Principalmente no Nordeste, nós temos aproveitamento de energia eólica, que é aquelas pás gigantes que ficam girando e gera energia. O vento produzindo energia. Olha só que maravilha. Então nós não conseguimos ver Deus, mas nós conseguimos ver o mover de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês, então, nessa noite, irmãos, para o mover de Deus na nossa vida, principalmente na sua vida individual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está sempre em movimento. Ele não fica parado. Ele está sempre em movimento. O céu não é marasmo. O céu não é monotonia. O céu é movimento, ação. Deus é ação. Deus trabalha o tempo todo, mas tem um porém, e o versículo deu a resposta aí. Deus trabalha o tempo todo para aqueles que nele confiam. Esse é o formato que Deus nos deu. Não sou eu que estou falando e priorizando aqueles que temem, aqueles que esperam, aqueles que confiam. Não, o formato, quem deu foi Deus. Isaías 64:4. Ele trabalha para aqueles que nele confiam, nele esperam. E o mover na sua vida, irmãos, depende de algumas coisas que nós temos que fazer. Vamos ver por quê. Por que Deus se move e para quem Ele se move. Em primeiro lugar, nós precisamos saber um pouquinho sobre Deus. A gente conhece tudo sobre Deus? Tudo não. A gente conhece aquilo que Ele permite conhecer. Isso está dentro da revelação de Deus. Está dentro de um estudo teológico. Deus, Ele se revela ao homem. Aquilo que permite que nós possamos conhecer. Então, em primeiro lugar, Deus se move porque é eterno, único, imortal, invisível. Coloca aí o texto para mim, irmãos, 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Por que Deus se move? Porque Ele é vivo. Deus é eterno. Deus é único. O próprio Isaías 64:4 já corrobora com esse texto de 1 Timóteo 1,17, que diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, por isso que você não consegue ver, Deus único, não tem outro igual a Ele não. Pode ter deuses com D minúsculo, mas Deus com D maiúsculo só existe um. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Alguns louvores que nós cantamos, ainda vamos cantar, vamos falar ainda sobre esse Deus eterno, único, imortal e invisível. Ninguém jamais viu Deus, mas se nós tivéssemos que materializar Deus em nós, irmão, sabe o que seria? Seria o amor de uns para com os outros. Se você quiser ver Deus na vida do seu irmão, é só demonstrar amor por ele e ele por você. Aí demonstra que Deus se personifica no amor, porque 1 João 4:12 diz que Deus é amor. Não é só que Deus tem amor, a essência de Deus é amor. É amor. O Deus invisível, irmãos, que a gente não consegue ver, Ele transforma incertezas que são invisíveis, que estão ainda no futuro, em ações visíveis.
Pode tirar, irmão, pode colocar de novo a apresentação. Deus é poderoso, meus irmãos, para você entender até onde vai a capacidade de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Efésios 3:20, não precisa colocar não, irmãos. Depois vocês conferem em casa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Efésios 3:20. Isso significa o quê, irmãos? Que para Deus tudo é possível. Exatamente tudo. Problemas fáceis, problemas difíceis. Eu creio que Deus já deve ter tirado você de muita enrascada. Estava até conversando com a minha esposa essa semana. A gente começa a lembrar. Porque quanto mais tempo de vida cristã nós temos, mais experiência nós temos com Deus. E aí a gente percebe que Deus já nos tirou de muitas enrascadas. Às vezes é igual aquela ovelhinha que ela mesma se mete em cada enrascada. Depois, pastor, o Senhor é o meu pastor. E aí vai e pede para o sumo pastor. E aí a gente fala com Deus, como Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aí, Senhor, quero colocar diante do Senhor uma situação que para mim está difícil, quase impossível. Mas como a especialidade de Deus é o impossível, então você está depositando no lugar certo. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Isaías 64:4, isso é taxativo, irmão, isso é claro como água cristalina. E Deus está num plano espiritual, por isso que nós precisamos ir para lá. Nós temos um plano físico, corpóreo, somos corpo, alma, mas também somos espírito. Então todas as vezes que você quiser se conectar com Deus, você vai para o plano espiritual. Só que Deus tem o controle de todos os planos. O plano espiritual, o plano físico, o plano emocional, Ele domina tudo. Tem certas situações que a gente pede, Senhor, eu preciso que o Senhor haja aqui no plano físico. Um problema de saúde, um problema de desemprego, um problema de relacionamento. Senhor, eu preciso de Ti. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Olha que coisa linda. Está lá em Romanos 4,17, depois vocês veem. Deus traz à existência aquilo que não existe ainda. Fé é isso, é você crer em algo que não existe, mas você tem certeza que pode existir. Pode existir. E Deus traz à existência tudo aquilo que ainda não existe. Então você está num plano que você está esperando algo que não existe, mas você fala... Você confia no Senhor, fala, Senhor, eu peço que o Senhor se mova. Então, se você quer que Deus trabalhe para você, que Deus se movimente para você, creia. É a sua parte, é a nossa parte, é crer. É muito pedir isso? Eu creio que não. Porque se nós pedimos alguma coisa para Deus, nós precisamos crer que aquilo vai se materializar. Eu lembro de uma jovem que não podia ter filhos. Eu participei até hoje de umas 5 igrejas, essa aqui é a 5ª. Esse ano estou fazendo 10 anos aqui, irmãos. 10 anos, não é fácil não, hein? Glória a Deus. Essas palmas é para Deus, não é para mim não. É para Deus. É Ele que dá a condição, sou eu. Eu sou um servo. Eu sou um servo apenas. Então nós cremos que Deus pode trabalhar para nós. Você pode fazer Deus trabalhar para você.
no bom sentido. Em segundo lugar, então Deus se move, já está aí, repete o capítulo 64, 4. Deus se move na vida daqueles que nele confiam. Isso é importante, meus irmãos, por isso estou frisando 2 vezes. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Irmãos, dá um certo conforto, dá alegria, dá esperança, quando você vê uma promessa desta na palavra de Deus. Então Deus se move em seu favor, mas é preciso confiar, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Parece que é difícil, mas não é tão difícil. É crer, é esperar, é confiar no que Deus vai fazer alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que é, exatamente o que é. Senhor, meu problema é esse, mas deixa Deus resolver da maneira dele. Todas as vezes que alguém tentou ajudar Deus, não deu certo. Em outras palavras, irmãos, Deus não precisa de ajuda. Não é que Deus é prepotente, é orgulhoso, não, é porque não precisa de nós. Nós precisamos dele. Ele não precisa. Mas quando se está numa igreja, quando se ouve sobre Deus, só da minha boca vocês estão quase 10 anos ouvindo a palavra de Deus, da boca desse pastor, mas vinda do outro pastor maior, o Senhor nosso Deus. Quando não se confia em Deus, há uma sensação de solidão. Vocês, não sei se vocês já passaram por esta experiência, uma experiência de solidão, estando numa multidão, estando numa igreja, ouvindo falar sobre Deus, mas fica falando: Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Se importa com o outro, se importa com o meu irmão, mas comigo não, Deus não se importa comigo. Se você já pensou isso daí, você está solitário e não confia em Deus. Tem mais essa. Quem fica de mimimi não confia em Deus. A gente não precisa ficar murmurando, a gente não precisa ficar achando que Deus esqueceu de nós. Deus não esquece. No próprio livro de Isaías, a Bíblia nos diz: pode uma mãe esquecer de amamentar, de cuidar do seu bebê, que ainda amamenta? Claro que não. Mas Deus ainda fala assim: ainda que ela esqueça, ela não esquece, mas ainda que ela esquecesse, eu não me esquecerei de vocês. Vocês são joias preciosas para Deus, vocês são importantes para Deus. Então nunca pense isso de Deus, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Pode ser que Deus esteja demorando, isso é diferente. Mas tudo tem um tempo certo para acontecer, não é quando a gente quer, é quando Deus quer. E o tempo de Deus é o melhor tempo, é o melhor tempo. E para confirmar isso, em Hebreus 13, 5, depois você vê em casa, diz assim, na parte B: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Hebreus 13, 5. Olha outra promessa de Deus: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Se você já sentiu o contrário, você está sozinho, morrendo de sede e um oásis na sua frente. E sendo assim, solidão, sozinho, sem confiar no Senhor, Deus ele não pode trabalhar por você.
E não sou eu que estou falando, irmãos. Porque se Deus trabalha para aqueles que nele confiam, Ele não trabalha para aqueles que não confiam. O inverso é verdadeiro. Mas eu estou olhando aqui para uma plateia de irmãos. Não posso ver através das lentes ali, mas eu sei que tem gente que está nos ouvindo. Eu estou diante de uma plateia que confia no Senhor. Eu não quero pensar de uma outra forma. Espero que vocês estão aqui nesta noite motivados pela confiança que vocês têm em Deus. Vocês não vieram aqui só para ver os irmãos. Também é uma comunhão gostosa. Daqui a pouco tem um lanchinho aí, fazer aquela comunhão gostosa. Mas você não veio aqui só para a comunhão, você veio aqui porque você confia no Senhor. E eu espero que a motivação sua esteja correta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ama tanto vocês, tanto nós, mas tanto, que Ele ditou para Paulo escrever lá em Romanos 8:23, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, escreve aí, que daqui a 2000 anos, lá na Igreja Batista Metropolitana vai saber disso. Porque se eu sou por eles, ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser contra eles. Isso é promessa de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que alguém tente, vai cair por terra. Quem levantar contra o ungido do Senhor vai cair por terra. E quem espera e confia em Deus não tem outro caminho a não ser ver o quê? O mover de Deus. Deus move céus e terra a seu favor. Deus ama tanto você, meu irmão, minha irmã. Deus nos ama tanto que Ele se move, Ele se movimenta em nosso favor. Como é gostoso saber disso. Saber que um Deus que eu não estou vendo, mas que é poderoso, que é soberano, e Ele cuida de nós, Ele se move por nós, Ele se movimenta. Terceiro, Deus se move na vida daqueles que têm raízes profundas nele. Esse eu faço questão de ler. Jeremias capítulo 17, 7 e 8. Jeremias, um pouco depois de Isaías. Deus se move na vida daqueles que têm raízes profundas em Deus. Essas Bíblias novas é difícil, demora para achar, né? Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé. Olha, está atrás do teu nome de Yahvé aqui, ali é Senhor. Cuja fé está no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meus irmãos, aqui está uma comparação muito interessante para nós. Deus se move na vida daqueles que têm raízes profundas. Dá uma olhadinha nessa foto da árvore aí, vocês vão ver uma árvore, vocês vão ver a raiz. Aliás, a raiz vocês não estão vendo, ela está embaixo da terra.
Quem é que... Por que essa árvore está bonitinha, está verde, está verdinha? Dá sempre fruto na estação própria. Eu não estou vendo. Quem está vindo para as raízes é a água, ou as raízes é que estão indo buscar água? As raízes estão indo buscar água. Ela se ramifica, você não está vendo. Por isso que ela fica verdinha. Sabe o que são essas raízes, irmãos? Isso é o nosso relacionamento com Deus. Que a gente não vê. Eu não vejo o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero perguntar para você. Como é que está o seu relacionamento com Deus? As suas raízes têm ido buscar a água? Porque aquele que busca a água vai dar fruto. Quem não dá fruto? É quem não tem raiz. Não foi buscar água, é seco, não dá fruto. Só dá fruto quem vai buscar, cujas raízes vão buscar água no ribeiro. Vocês têm raízes em Deus? Vocês têm buscado se enraizar com Deus? O mover de Deus depende de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Interessante que as adversidades vêm para todos, mas só fica de pé aqueles que confiam no Senhor. Já foi num velório de pessoas que confiam em Deus e pessoas que não confiam em Deus? Pessoas que confiam em Deus estão tristes também, estão chorando, mas não estão desesperados. Sabe para onde foi o seu ente querido. E quem não confia no Senhor entra em desespero. E agora, o que vai ser de mim? E agora, como vai ser? E ele, para onde foi? Ou ela, não sei. Mas aqueles que confiam no Senhor, esses não entram em desespero, pelo contrário, esperança. Então, se a adversidade vem para todos, irmãos, o sol nasce para todos. Mas somente aqueles que confiam no Senhor é que experimentarão o mover de Deus nas suas vidas. Nós precisamos ter essas raízes, irmãos, com Deus, para dar frutos. Porque quem não está ligado com Deus não pode dar fruto. É como se fosse uma árvore seca. Quem está diante de Deus, quem tem raízes profundas com Deus, não murmura. Só porque Deus não me respondeu, eu vou ficar de mimimi. Deus não quer saber de mim. Deus não me responde. Não, Deus vai responder para você. Se você confia no Senhor, Deus vai se mover em seu favor. Creia nisso. E quem confia no Senhor não receia o que está por vir. Você fala, pastor, eu não sei do futuro, eu não sei o que vai ser da minha família, da minha vida, do meu país. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Mesmo que a gente não viu, mas Deus traz, como nós já vimos, traz à existência aquilo que não existe. O que importa, o que cabe a nós é confiar no Senhor. Deixa Ele fazer no momento certo. Ele vai fazer tudo. Aqueles que confiam em Deus, as suas folhas estão sempre verdes. Não temem o calor, não temem a adversidade, não temem a estiagem, não temem as tempestades. Deus se move na vida daqueles que têm raízes, e raízes profundas. Raízes profundas. Deus também se move na vida daqueles
que estão fundamentados na rocha. Mateus 7:25, Jesus fala sobre essa questão. Ele dá um exemplo, e é bom a gente ver e ler esse exemplo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte, 7:25. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra a casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Deus se move na vida daqueles que estão fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Não serão abalados, jamais. Mas ele compara quem construiu a sua casa na rocha, como essa casa que nós estamos vendo, e ele compara quem construiu a sua casa sobre areia. É justamente o contrário. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras, versículo 26, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. A mesma história, só que com casas edificadas em locais diferentes. Uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Sobre a rocha vem ventos, rios, tempestade, chuva, tudo pode vir sobre essa casa, mas ela está fundamentada, ela está na rocha, então ela não será abalada. Agora aquele que constrói na areia, uma onda um pouquinho mais forte já é capaz de fazer cair essa casa. Filipenses 4,13 nos diz o seguinte, irmãos, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas ele quer dizer o seguinte, eu posso suportar todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor me dá estrutura. Deus se move em favor daqueles que têm a sua casa edificada sobre a rocha. A rocha, hoje para nós, irmãos, é Jesus. Ele é a pedra angular. Aquele que os homens rejeitaram. Essa é a pedra que nós fundamentamos a nossa casa, a nossa vida. Por isso que Deus se move na vida daqueles que têm uma casa fundamentada na rocha. Por quê? Porque os que confiam no Senhor não serão abalados. Meu irmão, por que você está abalado? Minha irmã, por que você está abalada? Os que confiam no Senhor estão alicerçados na rocha. Vamos exercitar a nossa confiança em Deus. Para de pensar no futuro como uma insegurança, uma incerteza. E vamos pensar num Deus que move a nosso favor. Eu não sei como Deus faz isso, meus irmãos, mas isso é individual. Ele move na vida do Eiji, na vida da Inajá, da irmã Célia, da irmã Cida, eu não confundi, agora eu fiz certo, hein? Não sei como Deus faz, mas às vezes eu confundo as duas, são tão parecidas, usa óculos, mas eu não sei como Ele faz isso, mas é individual a situação. E eu mal cuido da minha própria vida. Tem gente que quer cuidar também, né? Deixa para lá. Mas a gente mal cuida da nossa vida. Como é que Deus consegue cuidar da vida de todo mundo? Como que Deus consegue se mover individualmente? Que cada vida aqui é uma história. Se você pegar uma vida aqui, qualquer um de nós tem uma história por trás. Tem uma vida, tem um histórico com Deus. Como é que Ele consegue? Não sei, mas eu sei que Deus é todo poderoso. Isso eu sei. Esse Deus invisível, imortal, eterno, único, Ele faz maravilhas.
Mas Ele faz, não sei como, mas faz. E olha que nós somos hoje quase 8 bilhões de pessoas. Se 10% for, é mais, eu sei que é mais, né? Mas se 10% da população confia no Senhor, são o quê? 800 milhões de pessoas. É gente que não acaba mais. Como é que Deus pode cuidar de tanta gente, individualizando cada um? Pergunta para Ele. Quando a gente chegar lá na eternidade, aí você pergunta: Senhor, como é que o Senhor fazia? Não, Ele vai responder. Assim como ímpios e servos do Senhor, todos passam por tempestade. Mas aí na casa dá para exemplificar bem, nessa casa. Porque todos nós passamos por tempestades. Se a sua vida não está ainda alicerçada na rocha, eu convido você ainda hoje a alicerçar a sua vida em Cristo, que é a nossa rocha. Porque aqueles que confiam estão alicerçados, os que não confiam não estão alicerçados, estão na areia. E como na nossa vida, a vida é para todos, irmãos. Se vem o sol, vem para todos. Se vem a chuva, vem para todos. Mas Deus se move para aqueles que nele confiam. E os outros não, pastor. Tem certas coisas que vêm para todos. Sol e chuva, por exemplo, vem para todos. O ar que nós respiramos vem para todos. É uma bênção. A vida é um bem maior que Deus nos deu. Irmão, mas tem coisas que Deus se move só por nós, só por aqueles que confiam nele. Ah, mas você é muito prepotente. Quando eu me converti, tinha a minha própria mãe. Falei, esse crente é tudo convencido, ela era espírita, e era tudo convencido. Mas o Espírito Santo dá um convencimento para a gente, assim, mas não é um convencimento se você ser convencido, é porque você é convencido mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus se move para aqueles que nele confiam. Você tem essa confiança. Às vezes você fala, as pessoas pensam que é prepotência, mas não é. Isso é confiança. Isso é confiança. E por último, irmãos, não menos importante, é que Deus se move na vida daqueles que têm fé. Deus se move na vida daqueles que têm fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus por tudo que Ele fez por você, exercite a sua fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É você crer para ver. E não o contrário. Aquele do Tomé, aquilo não é fé. Ver para crer não é fé. Fé é você crer para depois ver. Essa semana eu estava visitando o irmão Rubens, não esse aqui, é um que se machucou. Irmão, depois dos 60, tome cuidado. Ele estava em frente ao elevador, chamou e caiu assim, sem pôr a mão para se proteger. Pegou 8 pinos e uma placa aqui no rosto, quebrou vários ossos aqui. A gente foi visitar essa semana. Deus fez um milagre, né? Olha como é o mover de Deus. Irmão, esse irmão, ele saiu da UTI, ele não foi para o quarto, saiu da UTI e foi para casa. Eu nunca vi isso. Como é que o médico faz isso? Os médicos falaram para a esposa, nem eles entenderam, nem eles acreditaram. Como aconteceu? Abriu aqui, puxou o pé, ele só não pode passar perto de ímã, senão ele fica grudado. Mas ele está cheio de pino, 8 pinos, uma placa. Aí estive visitando ele essa semana. Irmão, às vezes você vai visitar alguém para confortar, você sai confortado, né? Você sai confortado.
Ele estava lembrando, porque a gente se converteu quase na mesma época, né? Faz tempo. E aí ele estava falando de uma história. Falou, você lembra, Otaviano, naquela época, naquela igreja que a gente se converteu lá, é uma das 5 que eu falei, né? Foi a primeira igreja que eu me converti. O pastor tinha uma fé, ele fazia as obras lá, ele parecia um tatu, ele ia aos pouquinhos, tal, tirava, daqui a pouco estava pronto. Aí esse irmão, esse Rubens, né, que foi visitar, ele falou assim, uma vez eu cheguei e perguntei lá para o diácono e para o pastor que estavam juntos, falei, vocês estão projetando essa obra aqui, porque a expansão da igreja que estava fazendo lá do templo, a igreja tem dinheiro para vocês estarem fazendo isso? Aí o irmão João lá, que é o diácono, respondeu para ele assim, ó, irmão, se a gente tivesse dinheiro, não precisaria de fé. Essa obra é pela fé, não tem dinheiro. Se você vai pensar racional, a fé não é racional. A nossa fé, se for pensar um pouco, ela é irracional. Em alguns momentos não tem nem sentido o que você crê. Você crê num Deus invisível, único, imortal, eterno. Mas você não está vendo, mas eu creio. Eu creio porque Ele se move em meu favor. Fé é isso, sem dinheiro você levar avante um projeto. Isso é fé. Se tem dinheiro, aí não é fé. Gostei da resposta daquele diácono para esse irmão. Foi bom ter visitado ele. Ele falou uma coisa que, gente, é sério mesmo. Se você tem todas as circunstâncias, sabe o que fazer, você pode fazer, não é fé. Você pode comprar, não é fé. Fé é quando você não pode comprar e você compra. Fé é quando você não pode fazer e faz. Fé é quando você não está vendo, mas você acredita que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Isso é fé. E Deus se move na vida daqueles que têm fé, aqueles que confiam em Deus. A fé pode mover montanhas a nosso favor, porque quem tiver fé bem pequenininha, segundo Mateus 17, 20, você pode movimentar até montanhas. A fé em Deus pode mover qualquer dificuldade que você tiver. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade nesse momento. Talvez você esteja passando por uma fase, você não sabe nem como sair dela. Você olha para Deus e fala, Senhor, eu creio no Senhor. Eu tenho fé, mas eu não sei como o Senhor vai sair dessa. O Senhor vai precisar me ajudar, mover os céus e a terra, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor. Mas se você estiver passando por uma fase, por um momento assim, pode crer em Deus, pode crer. Não há nada impossível para aquele cuja confiança está firmada em Deus. Então não existe nada impossível, porque você está confiando no Deus do impossível. Só que a fé, meus irmãos, implica em obediência. Então seja obediente, coloque sua fé em ação. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais por você, mais do que tem feito. Talvez Deus não tenha se movimentado mais, às vezes é por sua culpa. Quero jogar a culpa em cima de você, mas pensa comigo, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então se você quer que Deus trabalhe mais para você, confie mais em Deus. Mais confiança, mais mover. Mais fé, mais mover de Deus. Mais fé, mais impossíveis Deus vai fazer na sua vida. E nunca, finalizando, nunca duvide nunca duvide do poder de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, nunca duvide do mover de Deus. Ainda que Ele demore, não duvide do
poder de Deus e não duvide do mover de Deus. Ele vai mover céus e terra, mas vai alcançar você. O que você tem que fazer? Confiar no Senhor, exercitar a sua fé, colocar a fé em ação. Nós vamos cantar. O último louvor vai falar sobre fé. Justamente para que você possa movimentar Deus, você precisa ter fé. Tenha fé, porque pela fé você vai enxergar o mover de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão que está aí na live. E saiba disso. Saiba que Deus vai se mover na vida daqueles que nele creem. Amém, irmãos? Então vocês devem ir embora nessa fé, nessa confiança de que Deus vai movimentar. E o que Ele vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, isso deixa por conta dele. Só fala assim para Deus: Deus, eu peço o teu mover na minha vida. Como o Senhor vai fazer eu não sei, mas eu só quero que o Senhor se mova em meu favor. Só fala isso para Deus. E confie e deixe nas mãos de Deus que o demais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu problema ao Senhor, confia nele, demais Ele o fará. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos, encerrando o culto desta noite. Não esqueça que tem o último louvor ainda, mas vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, palavra de conforto, palavra de promessas. Quantas promessas na tua palavra, Senhor. Promessas maravilhosas, que falam do teu cuidar para conosco, que fala do mover do Senhor para nós, Senhor. Quão maravilhoso é sair daqui, Pai, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor não está parado, o Senhor está sempre em movimento e quer o nosso bem. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse mover tão especial nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, um mover tremendo, para que pudéssemos ser salvos através do sacrifício de Jesus. E pela fé nesse sacrifício é que nós somos salvos. Muito obrigado, ó Deus. Continue abençoando a vida desta igreja, Senhor. Continue se movendo, Senhor, em favor desta igreja que em Ti confia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Derrame sobre nós o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pois nós confiamos no Senhor. Como diz a Tua palavra, nós cremos, nós temos fé. E ficamos no aguardo, Senhor, de mais um mover do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê uma semana de paz na Tua presença, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem de pé, irmãos, vamos louvar. Último louvor. Irmãos, não esqueça que temos um lanchinho e um bolinho aqui depois do culto, tá bom? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,
Uma boa semana para todos os irmãos.